Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico, com o primeiro domingo do Advento. E esse ano e é por isso que hoje nós meditamos. A liturgia, na verdade, traz para nós o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, de 37 a 44, mas eu gostaria de fazer a meditação deste domingo a partir da segunda leitura da liturgia, que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14a. Como nós iniciamos hoje um novo tempo, iniciamos um novo ano, um novo ano litúrgico, na verdade, com o Advento, nós podemos perceber então que o tempo do Advento nos leva a fazer memória da primeira vinda de Jesus, ou seja, da sua vinda na carne, e nos faz desejar a sua vinda gloriosa, nos faz desejar a sua parousia. Portanto, nós vamos ver nos domingos do Advento leituras que vão nos falar da vinda gloriosa de Jesus. Ou seja, esse tempo do Advento é um tempo oportuno para que nós possamos nos preparar para esperar a vinda do Senhor com bastante vigilância. Então é um tempo de espera e um tempo de vigilância. E é a partir daí que nós vamos trabalhar então essa leitura de São Paulo aos Romanos. O versículo 11 diz o seguinte: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Vós sabeis em que tempo nós estamos. Nós temos no grego duas palavrinhas aí para falar de tempo. Nós temos a palavrinha cronos, que é o nosso tempo cronológico, que é o nosso tempo, que é o nosso dia de 24 horas, que são os nossos minutos, que são os nossos segundos, as horas que temos, enfim. É o tempo do homem, o tempo cronológico. É o tempo contado, o tempo limitado. É aquele tempo que nós temos para acordar, para dormir, para fazer isso, fazer aquilo, é o nosso tempo limitado. Até o nosso tempo para viver. Nós temos um tempo cronológico e nós poderíamos até ligar a palavra cronos com aquela palavrinha vida bio, ou seja, de onde vem a nossa vida biológica, ou seja, é uma vida limitada pela fatalidade, pelas doenças, uma vida limitada pela idade, ou seja, é o tempo do homem, é o tempo que nós temos. Mas nós também temos uma outra palavrinha, que é a palavra kairos, ou seja, o que significa isso? Significa que é o tempo favorável, é o tempo oportuno. Ou seja, se Cronos é o tempo do homem limitado, o Kairos é o tempo ilimitado, é o tempo de Deus, é o momento da graça de Deus, é o momento que Deus quer derramar sobre nós, é o momento que Deus se derrama sobre nós, é o tempo oportuno da salvação. Nós poderíamos até ligar esse termo aí, porque ele nos faz lembrar, se a vida biológica é cronológica, a vida zoe, ou seja, a vida de Deus, a vida plena, ela é infinita. Então aqui é o tempo de Deus, é o tempo favorável de Deus em nossa vida. Não é um tempo cronometrado, mas é o tempo que Deus está derramando sobre nós, que é um tempo de graça e de muita salvação. Então, só que essa palavrinha também, kairos, ela também poderia ter sido traduzida, ela traz a ideia de tempo da colheita. Que colheita é essa? Não é assim a nossa vida. Nós preparamos a terra, semeamos, plantamos a semente e depois nós temos o tempo da colheita, de colher os frutos da obra de nossas mãos. Aquele que semeia entre lágrimas, colherá, ceifará com alegria. Então, se o kairos aqui é o tempo da colheita, significa que é o tempo que Deus também vai colher. Vai colher o quê? Aquilo que ele plantou. Vai colher a semente que ele mesmo plantou. O semeador saiu a semear.
Então, o tempo da colheita é que o Senhor vai vir colher aquilo que Ele mesmo plantou na terra do nosso coração. E é aí que nós precisamos saber se estamos dando frutos ou não. Então, o tempo do advento, ele nos faz lembrar que a nossa vida, ela chegará nesse tempo da colheita. A nossa vida cronológica que termina, que acaba, né, a vida nesse mundo, mas ela vai continuar diante de Deus. E é aí o tempo da colheita. Então, ou seja, nós, nesse tempo do advento, nós somos convidados a meditar o dia que seremos colhidos por Deus com a nossa morte, mas também o dia que o Senhor virá e vai fazer a grande colheita e vai separar. Então os anjos virão e separarão aí o trigo do joio. Então nós não podemos esquecer do julgamento particular com a nossa morte, do julgamento final quando Jesus vier em glória. E o advento quer nos preparar para isso. Da mesma forma que os homens foram preparados para receber na plenitude dos tempos o próprio Deus que se fez carne, nós também estamos sendo preparados com a graça do Espírito Santo, através da igreja, para a vinda gloriosa do Senhor, quando Ele virá no fim dos tempos. Então já olha, aqui nessa palavra, vós sabeis em que tempo estamos, a palavra tempo empregada aqui é kairos, ou seja, vós sabeis que estamos no tempo da colheita, vós sabeis em que tempo nós estamos, vós sabeis que estamos no tempo da colheita, no tempo favorável, no tempo oportuno, no tempo da graça, portanto, devemos viver uma vida despertada. Então, vós sabeis em que tempo estamos, no kairos de Deus, pois já é hora de despertar. E o que significa isso, é hora de despertar? Despertar de quê? Despertar porque aqui no original está escrito assim: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar do sono. Despertar, o que significa isso? É fazer levantar, sair da morte, voltar à vida, ressuscitar. O termo é esse. E a palavra sono também poderia ter sido traduzida, ela traz, na verdade não ter sido traduzida, mas ela traz dessa raiz de hipnose. E o que é hipnose? A pessoa hipnotizada, ela faz o que é pedido sem se opor. É como se ela estivesse condicionada àquilo que está sendo pedido para ela. Então ela faz sem se opor. Então o que a palavra de Deus está dizendo? O que São Paulo está dizendo? Já que estamos no tempo da graça, já que estamos no tempo da colheita, precisamos sair da morte, precisamos sair desse torpor, precisamos viver uma vida ressuscitada, sem viver uma vida como se estivéssemos hipnotizados por esse mundo e como se nós não nos colocássemos em oposição a esse mundo. O tempo que estamos vivendo, que é um tempo de preparação para a vinda de Jesus, é o tempo de nós sairmos da hipnose que o mundo está fazendo conosco. E é tempo de nos opormos a este mundo que é contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Então precisamos despertar desse sono hipnótico, ou seja, do sono de viver o presente sem ligação alguma com o passado. Ou seja, é o sono que nos faz viver o presente sem estarmos ligados com o passado. Que passado é esse? É olharmos para trás, para o passado, e vermos que num determinado momento da história o Senhor morreu no nosso lugar, nos salvou, e a sua salvação continua presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, está nos salvando no ontem, no hoje e sempre. Então, ou seja, nós precisamos sair desse sono que nos leva a viver o presente sem a ligação com a salvação de Jesus que aconteceu num momento determinado da história. Continua no dia a dia. Ou seja, o que é esse sono? Eu repito, é viver o presente sem ligação com o passado, com a salvação de Jesus, e sem se preocupar com o futuro, a salvação final na vinda do Senhor ou a condenação final. Então nós precisamos sair desse sono que nos impede de contemplar, fazer memória do que o Senhor fez por nós e de esperarmos a sua vinda gloriosa, quando Ele será tudo em todos. São Bernardo de Claraval vai falar de 3 vindas de Jesus. Ele fala que a primeira vinda se deu na carne,
ele fala que a sua segunda vinda se dará quando ele se manifestará no final dos tempos. E entre a primeira e a segunda vinda gloriosa, nós temos uma terceira vinda, que é uma vinda intermediária. E que seria essa vinda intermediária? É essa vinda que o Senhor vem, é a experiência que nós temos do Senhor que vem em cada celebração eucarística, em cada oração pessoal, na escuta da sua palavra. Ou seja, Jesus veio na primeira vinda para nos salvar na carne, morrendo no nosso lugar. No final dos tempos ele virá na sua parousia. São Bernardo diz que entre a primeira e a segunda há uma terceira, uma vinda intermediária. É ele que vai vindo sempre, todos os dias ao nosso encontro para nos salvar e nos preparar para a sua vinda gloriosa. Então São Bernardo vai dizer que essa vinda intermediária é ela que nos prepara para a sua vinda final. É no dia a dia, na experiência com o Senhor que vem, que nos prepara para a sua vinda gloriosa. Interessante que esse sono que leva os homens a viver uma vida hipnotizada sem esperar a vinda gloriosa do Senhor, nós encontramos também no Evangelho de hoje, já no versículo 39, que vai dizer o seguinte: e eles nada perceberam. Vou ler do 37 ao 39. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Nada perceberam. Por que eles não perceberam? Esse não perceber nós encontramos lá em Ezequiel 16, 49, que mostra para nós por que eles não perceberam, porque eles estavam nesse sono do qual nos falou a segunda leitura da liturgia de hoje. O versículo 49 de Ezequiel 16 diz o seguinte: a culpa de Sodoma, tua irmã, consistiu em orgulho, alimentação excessiva, tranquilidade ociosa, desamparo do pobre e do indigente. E o que seria essa tranquilidade ociosa? No hebraico significa repouso seguro, tranquilo, sem se preocupar com a salvação. É quem vive apenas o presente, aquilo que São Paulo vai dizer: já que morreremos, comamos e bebamos porque morreremos. Ou seja, eu vivo o presente, isso que é vida, todos te aplaudem, tem que aproveitar o momento presente, eu vou aproveitar a vida com orgulho, alimentação excessiva, essa tranquilidade ociosa, porque eu tenho que aproveitar a vida aqui, porque a vida é uma só, e eu tenho que aproveitar essa vida, porque depois eu vou morrer, sem se preocupar com a salvação, porque enquanto eu estou neste mundo, a minha vida neste mundo deve ser uma missão, que me prepara e também prepara os outros para o dia do Senhor. Ou ele vem, ou eu vou ao encontro dele. Então, ou seja, essa tranquilidade ociosa é viver aqui nesse mundo, como se esse mundo fosse a minha tranquilidade, como se esse mundo fosse o meu porto seguro e não o Senhor. Por isso que eles nada perceberam. O dilúvio aconteceu, as águas foram vindo, Noé preparou a arca e eles nada perceberam, porque estavam nessa tranquilidade ociosa, nesse sono hipnótico, e não perceberam os sinais dos tempos. Por isso que a igreja nos traz o tempo do advento, para que nós saiamos dessa tranquilidade ociosa, para que nós não esqueçamos o nosso fim e para que nós não esqueçamos que o Senhor virá. Queiramos ou não, Ele virá e será o julgamento final. Aí já não haverá mais tempo para a conversão. Enquanto estamos nesse mundo, saiamos desse sono, dessa tranquilidade ociosa, porque o Senhor está preparando já o dia da sua vinda. E ela virá. Que sejamos sábios como Noé e como todos esses animais que também entraram na arca e foram salvos do dilúvio. Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor lhe dê um bom ano de preparação para a sua vinda e que Ele lhe abençoe, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo.